Roberto, sou psicólogo, psicólogo social, neuropsicólogo em formação e seja muito bem-vindo ao canal Psicanime, um canal que tem como objetivo relacionar elementos da cultura pop, principalmente animes, com a ciência psicológica e a neuropsicologia. Se você quer saber mais sobre a nossa proposta, dê uma olhadinha no vídeo de apresentação do nosso canal e fica com a gente para o nosso primeiro vídeo. O primeiro personagem sobre o qual iremos falar é Izuku Midoriya, do anime Boku no Hero Academia. E nós vamos entender como ele conseguiu superar o medo e a ansiedade para conseguir alcançar o objetivo que ele almejava e como você pode aplicar isso na sua própria vida para conseguir os mesmos resultados. Se você quer saber como o Midoriya fez, fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te explicar. Tenho certeza que você vai gostar muito. Midoriya é o protagonista do anime Boku no Hero Academia. Um anime que se passa em um mundo onde a grande maioria, cerca de 80% da população, possui algum tipo de poder, quirk ou, como foi traduzido para o português, individualidades. E, ironicamente, o que torna o Midoriya especial nesse mundo é justamente o fato de que ele faz parte da pequena parcela da população, os 20%, que não possui alguma individualidade. E para ele isso é um problema muito grande, justamente pelo fato de que ele deseja se tornar um super-herói, uma profissão que se tornou extremamente reconhecida, extremamente almejada nessa sociedade após as pessoas adquirirem as habilidades. E apesar do Izuku não possuir nenhum tipo de individualidade, isso não afetou a sua determinação em perseguir o seu sonho de se tornar um grande herói, um herói tão grande quanto seu ídolo All Might, que é o herói número 1 daquela sociedade. E no transcorrer do anime, nós vemos como o Izuku sai de um adolescente extremamente tímido e inseguro para uma pessoa que está praticamente se tornando o novo símbolo da paz. Essa é uma jornada muito interessante e muito motivadora que com certeza inspirou muitas pessoas, não apenas naquela sociedade, mas também no mundo real. E no centro de toda essa jornada do Midoriya estão duas emoções que todos nós sentimos quase que cotidianamente: o medo e ansiedade. Se nós vamos falar sobre medo e ansiedade, nós precisamos primeiro definir o que são esses termos. A ansiedade se refere a uma inquietação interna, a uma apreensão negativa em relação ao futuro, a um humor desconfortável, que inclui tanto componentes psicológicos, como justamente o medo em relação ao futuro, quanto componentes somáticos, componentes físicos, como taquicardia, ou seja, o aumento da frequência cardíaca, sudorese e por aí vai. Já o medo se refere a um objeto mais ou menos específico. Quando você tem medo de algo. Por exemplo, se você tem medo de altura, se você tem medo de aranha, se você tem medo de qualquer outro tipo de objeto. Dois exemplos práticos e simples para ilustrar a diferença entre medo e ansiedade são os seguintes. Imagine, no caso da ansiedade, que você tem uma prova extremamente difícil na próxima semana. Nos dias que antecedem a prova, você começa a sentir uma inquietação, você começa a sentir uma reação de medo em relação aos possíveis resultados daquela prova. A ansiedade é uma expectativa, uma apreensão em relação ao futuro. Agora imagine que você se depara com um animal extremamente perigoso. Vai ter cheirar só. Pega, pode abrir. Abra. Você vai ter uma reação de medo, ou seja, o medo é uma reação aguda a uma ameaça imediata percebida. Enquanto a ansiedade, como eu já frisei várias vezes, é uma apreensão em relação ao futuro. A ansiedade se relaciona ao futuro e o medo, na maioria das vezes, se relaciona ao momento presente. E para entendermos um pouco mais ainda a respeito de como a ansiedade e o medo atuam no nosso corpo, nós precisamos entender como ela é ativada no nosso sistema nervoso central. Uma das principais estruturas envolvidas na reação de medo e ansiedade é a amígdala, e aqui não confundir com a amígdala da garganta. A amígdala cerebral é uma estrutura em forma de amêndoa, e o nome vem justamente do latim, que tem esse significado de amêndoa devido à sua estrutura, que fica localizada bilateralmente, ou seja, dos dois lados dos nossos hemisférios cerebrais. É uma estrutura subcortical, ou seja, que fica abaixo do córtex cerebral, que é essa estrutura mais externa que nós temos do nosso sistema nervoso, e ela fica na região temporal, no lobo temporal, e aqui também não confundir lobo com lobo. Lobo é um canídeo selvagem, lobo é uma estrutura anatômica do sistema nervoso central nesse caso. Fica localizada no lobo temporal, que são as estruturas que ficam acima das nossas têmporas e que por isso leva esse nome. Quando um estímulo é percebido pelo nosso sistema nervoso como ameaçador, a amígdala ativa uma resposta de luta ou fuga, que faz com que nós tenhamos sensações psicológicas e corporais, como a taquicardia, o aumento da frequência cardíaca, e sudorese. Medo e ansiedade possuem caráter adaptativo e não são necessariamente emoções ruins. Elas são apenas ruins quando em excesso e muito persistentes.
quando elas nos impedem de fazer aquilo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, quando elas nos impedem de funcionar de maneira correta e desejável. E um primeiro conceito para nós entendermos como o Midoriya consegue lidar com o medo e com a ansiedade é o conceito de autoeficácia. Conceito que foi cunhado pelo psicólogo maravilhoso, psicólogo social Albert Bandura. Bandura define o senso de autoeficácia como sendo nada mais do que a nossa crença nas nossas próprias capacidades em conseguirmos alcançar um objetivo, em conseguirmos realizar algo. E nós vemos como no início de Boku no Hero, Midoriya possui um senso de autoeficácia extremamente frágil. Isso é extremamente compreensível. Considere, como eu falei, que ele era uma pessoa que fazia parte de uma minoria que não possui superpoderes. E naquela sociedade isso é motivo de discriminação e preconceito. Tanto que nós vemos durante o anime que o Midoriya passa por várias situações de bullying no ambiente escolar. Que sua própria mãe, após saber que ele não tinha uma individualidade, passa a desacreditar que ele conseguiria realmente alcançar o seu objetivo de ser um herói. Porém, na medida em que Izuku vai enfrentando desafios cada vez mais difíceis, ele vai mudando seu senso de autoeficácia, ele vai se tornando cada vez mais confiante, vai solidificando esse senso de autoeficácia e começando a acreditar nas próprias habilidades, ainda que, claro, isso aconteça aos poucos. E é com esse senso de autoeficácia desenvolvido que ele consegue, em parte, superar os medos e ansiedades que ele tem. Mas esse senso de autoeficácia, como eu falei, ele não surge do nada. Ele não é, utilizando um termo cunhado pelo filósofo francês René Descartes, um fantasma na máquina. Esse senso de autoeficácia vem se desenvolvendo aos poucos. E para entendermos como ele conseguiu desenvolver esse senso de autoeficácia, nós temos que entender outro conceito, que é o conceito de exposição gradual, que também é extremamente importante para entendermos como que nós podemos lidar com o medo e com a ansiedade, como o próprio personagem fez. O Midoriya, aos poucos, foi se expondo a desafios cada vez maiores. Lembram quando ele tentou salvar o Bakugou do vilão de lama, o que motivou o próprio All Might a superar os próprios limites e depois fez com que ele escolhesse o Izuku para herdar o One for All? Lembram que depois disso ele teve que limpar toda a orla da praia para conseguir preparar o próprio corpo durante 10 meses de treinamento intenso para poder receber o One for All? Talvez essa tenha sido a primeira conquista significativa do Midoriya. E depois outras conquistas vieram. Depois disso ele conseguiu entrar na UA, que também foi um teste, um exame extremamente difícil, extremamente concorrido, provavelmente o mais concorrido do país, e o Midoriya conseguiu entrar. Depois ele conseguiu outros feitos. Ele conseguiu ficar em primeiro lugar na corrida do evento esportivo da UA. Ele enfrentou os primeiros vilões durante o treino de resgate na UA. E assim por diante, ele foi se expondo gradualmente, ele foi conseguindo alcançar objetivos cada vez maiores frente a situações cada vez mais adversas e difíceis. E essa exposição gradual foi aumentando aos poucos o seu senso de autoeficácia, a sua autoconfiança. Existe inclusive uma técnica dentro da psicologia comportamental e cognitivo-comportamental chamada de dessensibilização sistemática, que é justamente quando o terapeuta, junto com o cliente ou o paciente, elabora um plano passo a passo para fazer com que o paciente ou o cliente consiga enfrentar um medo muito grande que ele tem e deseja superar. Por exemplo, imagine que você tenha medo de falar em público. Para enfrentar esse medo, principalmente se for um medo muito intenso, você não vai querer, primeiramente, se expor a uma situação onde você vai ter que falar para um público de 1000 pessoas. Não. Você pode pensar em passos menores, para aos poucos ir se aproximando daquele objetivo que você almeja. Você pode, por exemplo, começar gravando vídeos curtos, onde você pode ver você mesmo falando, você pode gravar você falando em áudio. Depois você pode começar a testar sua fala para um grupo pequeno de pessoas e assim por diante, até você alcançar o objetivo que você tem. E quando você chegar ao fim desse processo, você vai ver que aquela ansiedade, aquele medo que você tinha no início vão ter diminuído consideravelmente. Isso é dessensibilização sistemática, que todos nós podemos aplicar isso na nossa própria vida para enfrentarmos os maiores medos que nós temos. Então pense você no maior medo que você tem e que você precisa superar. Tente pensar em pequenos passos que você pode dar para gradualmente se aproximar daquele objetivo que você tem para superar esse medo. Porque não existe nada mais fatal para o medo e para a ansiedade do que a habituação. Quando você se acostuma com um estímulo, aquele estímulo muito provavelmente vai deixar de ser aversivo, vai deixar de te causar medo e ansiedade. E outro conceito que desempenha um papel muito importante na superação do medo e da ansiedade do Izuku é o conceito de modelagem de papel. E aqui nós vamos falar especificamente a respeito da Motivational Theory of Role Modeling, ou seja, a teoria motivacional da modelagem de papéis. Quando nós falamos de role model em psicologia, ou seja, de modelo de papéis, nós falamos a respeito de indivíduos que servem de exemplo de comportamento para papéis específicos.
Primeiramente, eles nos mostram como desempenhar uma habilidade. Em segundo lugar, eles nos mostram que um objetivo é possível, é alcançável. Em terceiro lugar, eles fazem com que um objetivo seja desejável, ou seja, eles são inspirações. E o All Might possui todas essas três características dentro do universo de Boku no Hero Academia. Isso acaba impactando o Midoriya de uma maneira muito positiva. Ao longo do anime, nós vemos a transformação do Midoriya a partir do momento que ele começa a incorporar as características heróicas do All Might nele mesmo. O nível em que o All Might é um modelo de papel para o Midoriya é representado de uma forma até cômica nos primeiros episódios da primeira temporada, quando nós vemos o primeiro traje que ele utiliza. Aquele traje, principalmente no capuz, ele lembra muito o rosto do All Might, ele lembra o sorriso, lembra o cabelo do All Might. Então o All Might não é apenas um herói para o Izuku, ele é um farol de esperança em um mundo cheio de atribulações e dificuldades. E quando as pessoas veem o All Might enfrentando os perigos com uma coragem inabalável, isso acende uma faísca nelas mesmas, o que as motiva a buscarem serem iguais ao All Might. Todos temos algum All Might em algum momento da nossa vida. Pode ser um amigo, um colega, um professor ou qualquer outra pessoa que você admire muito. Todos nós temos modelos de papéis positivos que em algum momento vão ajudar a nos guiar quando a jornada parece desafiadora. Além disso, pense em como você mesmo pode se tornar um modelo de papel positivo. Pense que você também pode se tornar a inspiração que alguém precisa. Outro aspecto notável da jornada do Izuku é sua capacidade de autorregulação ou de regulação emocional. A regulação emocional nada mais é do que a nossa capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as nossas próprias emoções. É como navegar o seu próprio navio em uma tempestade emocional. Um dos momentos mais notáveis onde a gente consegue compreender o nível no qual o Izuku está conseguindo controlar as próprias emoções é durante a batalha contra o vilão muscular, ainda na terceira temporada do anime. Nós podemos ver ali durante aquele momento que ele não tem que controlar apenas a individualidade, o One for All, mas também a sua ansiedade e seu medo para conseguir justamente utilizar o One for All de maneira adequada e conseguir vencer a batalha. E ao longo do anime nós vamos vendo como o Izuku vai conseguindo cada vez mais manter a calma e o controle emocional durante situações cada vez mais difíceis. Existem inúmeras técnicas que nós podemos aplicar na nossa vida para conseguirmos regular as nossas próprias emoções. Alguns exemplos dessas técnicas são o mindfulness, a atenção plena, a redução do estresse, a reestruturação cognitiva, o treinamento da mente compassiva, dentre outros. Outro fator essencial para o Izuku conseguir superar seus medos e suas ansiedades e atingir os seus objetivos é sua rede de apoio social. A gente consegue ver como ao longo de todo o anime que o Izuku, que é um menino que tem uma certa inaptidão social, que parece até em alguns momentos ter algum nível de fobia social, começa a conseguir desenvolver várias relações significativas e sólidas com vários personagens, como a Uraraka, o Mirio, o próprio All Might, dentre outros personagens. E a neurociência nos mostra que quando nós estamos cercados de amigos e aliados, o nosso cérebro tende a liberar substâncias relacionadas ao bem-estar, como a ocitocina, que atuam na redução do estresse e da ansiedade. Então, se você quer diminuir ainda mais o seu medo, a sua ansiedade, o seu estresse, por que não fortalecer e ampliar ainda mais a sua rede de apoio social? Em resumo, a jornada do Midoriya é uma fonte inesgotável de inspiração. O seu senso de autoeficácia fortalecido, a exposição gradual ao medo, o modelo de papel positivo que ele tem no All Might, suas habilidades de regulação emocional, sua rede de apoio social fortalecida, são lições valiosas de como podemos aprender a lidar com o medo e a ansiedade. Lembre-se de que todos nós temos o potencial de sermos os heróis das nossas próprias histórias. Assim como o Izuku, nós podemos aprender a superar medos aparentemente insuperáveis, com determinação, foco e apoio daqueles ao nosso redor. Agradeço a você por se juntar a nós nesse episódio e se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, deixe o seu comentário da sua história de superação e não se esqueça, a jornada de um herói começa com o primeiro passo corajoso. Até breve.